Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com um tema tremendo. É sempre uma grande dúvida e tem sido ao longo dos anos que eu me lembro, eu estou no ministério há 38 anos. Sempre nós vemos pessoas perguntando, alguns até com sinceridade, querendo saber, outros em tom de zombaria, especialmente quando são ateus, né? E aí não se tem, a gente vê a dificuldade que os irmãos, os cristãos em geral, têm de dar uma resposta. E hoje a proposta do vídeo é exatamente isso, é te dar recursos, te dar subsídios da palavra do Senhor e também explicando de uma forma científica para que você possa responder a uma pergunta dramática. Quem criou Deus? Naturalmente que para um cristão isto não é dificuldade nenhuma, por mais novo que ele seja na fé, um neófito, um discípulo novo que está aprendendo os primeiros passos sobre o reino de Deus. Mas quando as pessoas colocam isso como um obstáculo para a fé, se a pessoa não tiver uma estrutura, ela vai se atrapalhar inteira e vai ficar com certeza com dúvidas. Como é que a gente responde isso? Então vamos lá. Quem criou Deus? Muito bem. O primeiro texto, inclusive, que é uma base para todo o início da dúvida, está no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, quando nós lemos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. Traduz a corrigida fiel. A Torá hebraica traduz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Coloca a diferença que coloca céus no plural. A Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, traduz, no princípio Deus criou o céu e a terra. No princípio, nós temos a palavra Bereshit, aliás, é que é o nome do livro, né? Nós cristãos chamamos de Gênesis, os judeus chamam de Bereshit. Ela é formada de Bet Resh, que significa, que é igual a bar, filho, em hebraico, em aramaico. Aleph, também, que faz parte da composição da palavra, é o nome de Deus. Então nós temos Bar Aleph, o Filho de Deus. As duas últimas letras da palavra Bereshit, Yod, é mão, e Tav é cruz. O significado da palavra Bereshit, traduzida como no princípio em Gênesis 1, né, capítulo 1, versículo 1, é o Filho de Deus que teve as mãos pregadas na cruz. Então o texto inicial já começa falando sobre a Jesus, quer dizer, a Bíblia começa falando de Jesus e termina falando dele, e o centro é ele também. Toda a mensagem está assim. No princípio, não fala em um tempo, como nós pensamos em português. Lembre-se que nós estamos falando de um idioma que tem 5.000 anos. A língua portuguesa tem apenas 800 anos. Então a gente precisa ter muito cuidado quando nós vemos uma palavra na tradução. Então, como eu estava dizendo, no princípio não fala de um tempo, mas de uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor, Jesus, é a palavra revelada, né? A palavra de Deus revelada. Então, quando nós lemos o apóstolo João falando lá no capítulo 1, versículo 1 ao 4, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja bem, quando nós lemos no princípio, foi a primeira explicação que dei. Agora, criou Deus. Deus, Elohim, ao lado do tetragrama, é a principal palavra que representa Deus no Antigo Testamento e aparece 2.498 vezes em todo o Antigo Testamento. A palavra está no plural, é o plural de El e de Eload, Deus, né? Mas não quer dizer que sejam deuses, porque Elohim está no plural ao se referir ao único Deus verdadeiro. Você poderia perguntar, e deve estar, né? Porque Elohim é plural, mas não significa deuses, nesse sentido se referindo a Deus. Agora, por que Elohim está no plural ao se referir ao único Deus verdadeiro? No hebraico não existe números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não existe. Cada letra representa um número. Aleph representa 1, ela representa o nome de Deus. Bet, 2, Gimel, 3, e aí assim por diante. Elohim começa com a letra Aleph. Ao somar letra por letra da palavra Aleph,
que é o começo da palavra Elohim, nós temos Aleph 1, Lamed 30 e P 80. Nós temos 111. 3 é o número da perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo. Então 3. Um é o Pai, um é o Filho, um é o Espírito Santo. São 3 números uns. Então, na verdade, não é 111. É Aleph 1, Lamed 30 e P 80. Dá 1, 1, 1. Que, no caso, olhando em português, são 3. 1, 1, 1. Então, um é o Pai, um é o Filho, um é o Espírito Santo. Então, engloba Deus na forma com que ele se revela nas Escrituras. Deus agindo na obra da criação. O Pai planejou. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. No versículo, o Filho, Efésios 3:9, a Corrigida Fiel traduz o Filho, o Verbo, falando, e a demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, o versículo completo diz isso. Então, o Pai criou o Filho, ele falava para acontecer. E o Espírito Santo era o executor da criação, que é o texto, o versículo seguinte do que nós estamos lendo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu vou gravar um vídeo sobre esse mais recentemente, né? Eu tenho um vídeo muito antigo. Eu vou gravar um novo vídeo falando sobre esse versículo, versículo 2. E disse Deus, haja luz. Era o Filho, Jesus Cristo. E houve luz. Era o Espírito Santo executando. Então, Deus deixou essa perfeição 3 em 1 na criação. O homem, por exemplo, é corpo, alma e espírito, conforme está em 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo humano, cabeça, tronco e membros. O dia, manhã, tarde, noite, Gênesis 1:5. Tempo, passado, presente e futuro. Então nós vemos que o 3 em 1 está em toda a criação. Espaço, largura, altura e profundidade. Matéria, átomos, né? Os átomos. Prótons, nêutrons e elétrons. A água, sólido, gelo, né? Líquido e gasoso, vapor. O solo tem 3 fases, sólida, líquida e gasosa. Quer dizer, sempre vamos detectar isto. 3. As notas olfativas do perfume, topo, meio e base. A música, ritmo, harmonia e melodia. A luz, intensidade, frequência e polarização. O som, som, infrassom e ultrassom. A nuvem, raio, descarga. Relâmpago, luz e trovão. Muito bem. E aí nós chegamos então, dando essa introdução, a gente chega na primeira questão. Como o universo foi formado? Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra universo traduz a palavra grega aion, que tem 3 significados importantes. Universo, conforme traduz a Almeida Revista Atualizada, os mundos, conforme traduz a Almeida Corrigida Fiel, e período de tempo, eternidade. O universo ele é formado de matéria e energia. Foi quando começou o tempo. Então preste bem atenção naquilo que nós estamos falando, com base primeiramente na ciência. O universo ele é formado de matéria e energia, correto? Foi então quando começou o tempo. Quer dizer, a partir daí começou a contar o tempo, como nós temos hoje. Vai contando, por exemplo, nós estamos em 2024, soma com mais os 5.000 que tem lá atrás, e assim vai embora. Os 3.000 e pouco antes de Cristo, e vamos chegando às datas que se tem dos dinossauros, milhões de anos e tal, e coisa assim. Seguindo nessa forma de pensar. O universo ele é formado de matéria e energia, foi quando começou o tempo. Antes do universo ser formado, então, antes de existir o universo, essa é a questão, antes, não havia tempo, quer dizer, não se contava os anos, dias, meses, horas, minutos e eternidades. Então, presta bem atenção, antes do universo ser formado não havia o tempo, então não se contava nada. Anos, dias, meses, não ficava velho nem mais novo. Não havia matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então tudo que você imagina, as nuvens, o sol, as estrelas, não tinha nada. Ser humano, seres vivos, seres nas águas, não tinha nada. E não havia energia. Então, não havia, antes do universo ser formado, não havia tempo, não havia matéria e não havia energia. O que é energia? A capacidade de um corpo produzir trabalho, ação ou movimento. Então, de acordo com o modelo aceito pela ciência,
Então, estou falando da ciência. De acordo com o modelo aceito pela ciência, o universo foi formado na grande explosão de matéria, chamada de Big Bang, há 14 bilhões de anos, causada por uma única partícula chamada átomo primordial. Então, fazendo ainda um resuminho, antes do universo ser formado, não havia nem tempo, nem matéria, nem energia. A partir do momento... Então assim, antes do universo ser formado, não se contava datas, não havia nada, não existia nada, massa, nem energia. Então, tempo, matéria e energia não se existia. O princípio básico do universo, segundo o filósofo Parmenides, ele diz o seguinte: do nada, nada se produz. Do nada, nada se produz. Do universo, o universo então ele tinha que ter um ser supremo para começar toda a criação. O criador do universo não poderia estar sujeito à matéria, à energia e nem ao tempo, porque o universo não existia. Isto é, o criador não poderia estar sujeito à ação do universo, matéria, energia e tempo, simplesmente porque o universo ele não existia. Ele não existia no universo, não tinha matéria, não tinha energia, não tinha tempo. Então ele não poderia estar sujeito a ele, porque ele não existia. Isso é uma coisa natural e básica de ser entendido. Como Jesus fala em Mateus 12:8 lá, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então ele era Senhor do tempo. Então o tempo, mas não tinha tempo, então ele era Senhor antes de tudo isso. Aí então aí pergunta pra gente, até muitas vezes com ironia. Você vai receber essa pergunta com sinceridade e também com ironia. Quem criou Deus? Qual que é a resposta? O que você pode responder? Criar é uma consequência do universo. A criação é uma consequência do universo. Antes de existir o universo, nada se criava. Então Deus não poderia ser criado. Ele tinha que já existir. Porque não tinha como criar se nada criava. Então ele tinha que já existir. Para não estar sujeito à sua própria criação. Senão, se ele fosse criado, ele teria que estar sujeito à sua própria criação, correto? Que envolve tempo, matéria e energia. Então, repetindo, criar é uma consequência do universo. Porque a partir do universo é que se começou a contar o tempo, houve matéria e energia. Antes de existir o universo, absolutamente nada era criado. Então, Deus não poderia ser criado. Ele tinha que já existir, para não ser sujeito à sua própria criação, que tem tempo, matéria e energia. Esse ser que criou o universo tinha que ser onipresente e ter vontade e a intenção de criar o universo, porque o universo é bem intencionado. Isaac Newton, por exemplo, descobriu o universo, que o universo tem leis. Sir Isaac Newton. Albert Einstein descobriu que o universo tem energia, observem, e que energia e massa são dois lados da moeda, da mesma moeda. Edwin Hubble, que deu o sobrenome para o famoso telescópio, descobriu que o universo teve um começo e que haviam outras galáxias além da Via Láctea. Então, aos poucos, os cientistas foram descobrindo esta verdade, que tudo passou a existir a partir do universo. Então, quem criou o universo tinha que existir antes dele e não poderia ter sido criado, porque nada se criava antes do universo. Esse ser que criou o universo, ele não podia ter sido criado porque não existia matéria, nem átomos e nem energia. E é por isso que em João 4:24 o Senhor Jesus diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isaías 45:22, o próprio Deus diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E não havia nada. Quer dizer, é o que a teologia chama de solidão de Deus, só tinha Deus. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, nem energia, nem tempo, nem matéria, nem espaço, porque não existia o universo. Na fração de segundo cósmico, houve uma explosão e tudo apareceu. Galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides, radiações, etc. O universo e o tempo tiveram um começo juntos, pois foram criados ao mesmo tempo. Entendam isso. O físico inglês ateu
Stephen Hawking, que de 1942 e faleceu em 2018, ele afirmou o seguinte: o universo e o tempo, sendo criados juntos, abrem um espaço para se ver Deus como o criador de tudo. Gente, quem disse isso foi um ateu. Por quê? Porque não tinha nada, então é um raciocínio lógico. Tudo no universo é criado. Mas antes do universo não tinha nada, porque a criação começou a partir do universo. Então, Deus não poderia ter sido criado pelo próprio universo, porque o universo foi criado por ele. E é por isso que esse Stephen Hawking, ele diz: o universo e o tempo, sendo criados juntos, abrem um espaço para se ver Deus como o criador de tudo. O universo foi criado por um ato soberano do Deus de Israel, totalmente, deliberadamente e ordenadamente. Ele não é o fruto do caos ou do acaso, que eu falo Deus de Israel porque primeiro Deus se manifestou a Israel. Ele se revela a Israel e através dos judeus, a palavra do Senhor espalhada pelo mundo, vem Jesus Cristo e chega até nós. Então, por isso que é essa referência, né? Na verdade, depois ele se torna o Deus de todas as nações, mas ele se identifica como o Deus de Israel. Esse no princípio criou Deus os céus e a terra, esse versículo de abertura da Bíblia, apenas 7 palavras no hebraico, estabelece 7 verdades essenciais sobre as quais se baseia o restante todo da Bíblia. Nem o hebraico e nem o grego, e podemos utilizar a Septuaginta, poderemos usar o texto massorético do hebraico, possui o artigo. O texto não registra no princípio, mas em princípio, deixando expressamente indefinido o momento da criação visível, e assim deve aceitar e traduzir. Então isso é palavra dos tradutores. O original não tem esse artigo. Portanto, não se refere a tempo ali, se refere a uma pessoa, Jesus Cristo. E é importante que a gente diga isso. Então, 7 verdades essenciais de Gênesis 1, versículo 1. Primeiro, Deus existe. Primeira verdade. Hebreus 11, 6. Segunda verdade, Deus existia antes que houvesse um universo e existirá depois que o universo perecer, porque ele vai destruir esse e criar outro. Hebreus 1, do 10 ao 12. Terceira verdade, Deus é o principal personagem da Bíblia. Ele é o sujeito do primeiro verbo na Escritura Sagrada, revelado na figura de Jesus Cristo, o nosso Deus soberano que tornou-se homem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e em breve, não tão distante, ele retornará. Aliás, Deus é o sujeito de mais verbos que qualquer outro personagem e executa uma variedade mais ampla de atividades do que qualquer outro ser mencionado nas escrituras sagradas, até porque a Bíblia é dele e é ele. Quarta verdade, como Criador, Deus tem feito o que nenhum outro ser humano jamais poderia fazer. Em sua forma ativa, o verbo hebraico bará, que significa criar, traduzido lá em Gênesis 1, nunca tem um sujeito humano. Portanto, bará significa uma obra que é exclusiva de Elohim, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quinta verdade, Deus é misterioso. Embora a palavra hebraica para Deus seja plural, a forma do verbo no qual Deus é o sujeito singular. Como explicamos, Deus é 3 pessoas divinas em uma única essência divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como ele nos revelou. Sexta verdade, Deus é o Criador dos céus, do céu e da terra. Ele não simplesmente modifica uma matéria pré-existente, mas ele chama a matéria à existência a partir do nada. Ele chama a existência as coisas que não existem. Salmo 36, versículos 6 e 9 e Hebreus 11, 3. E sétima verdade, Deus não é dependente do universo, mas o universo é totalmente dependente de Deus, conforme Hebreus 1, capítulo 1, falando, né, que Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Então, a gente repetindo então, essa questão que é o tema da mensagem, o universo, ele tinha que ter um ser supremo para começar a criação. O criador do universo, ele não poderia estar sujeito à matéria, à energia nem ao tempo, porque o universo simplesmente não existia e isso não existia. Então, aquela pergunta, repetindo, né, fazendo aqui um reforço, quem criou Deus? Você pode responder que criar é uma consequência do universo, porque quando começou o universo, começou o tempo, a matéria e começou a energia. Tempo, matéria e energia, da qual é formado o universo. Então Deus não poderia ser criado, porque nada se criava.
tinha que já existir, ele tinha que já estar vivo, já existir. E como ele disse, Deus é espírito, para não estar sujeito à sua própria criação, naturalmente, que tem tempo, matéria e energia como nós, né? O tempo de vida perece logo, somos uma matéria e vai definhando, e a nossa energia também, correto? Eu espero que você tenha gostado. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues, e se você puder nos ajudar, se inscreva no meu canal, divulgue essa mensagem, ajude outras pessoas que você sabe que têm dúvidas. A gente tentou simplificar um tema que é muito complexo, e num vídeo que não fosse muito longo, capaz de todo mundo poder assistir num tempo curto, correto? Se você gostou, deixa aí o seu gostei, deixa o seu comentário para edificar todos os irmãos e todas as irmãs. Que Deus abençoe você e não se esqueça, compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Elohim. Amém.